Agora a gente vai finalmente para as aulas de chão. Porque, como eu falei no curso inteiro, a ideia da defesa pessoal é você usar o jiu-jitsu para não ir para o chão, para fazer um controle, um domínio e poder optar entre só dominar ou entre sair correndo se não tiver outra opção, né? Mas você tem que saber também que eventualmente a luta pode cair no chão, inclusive muitas vezes ela vai para o chão sem você querer ou outra pessoa querer, é uma coisa normal. E você tem que saber como sobreviver. E a única arte marcial que te dá essa possibilidade de sobreviver até poder voltar em pé para optar o que vai fazer é o jiu-jitsu. Porque mesmo as outras lutas de agarre, por exemplo, o judô, o wrestling, quando você cai, a tendência, você vai ter uma noção aqui, mas você vai acabar dando as costas para ficar em pé. Isso pode fazer ele te dar soco, te dar chute, te dar joelhada e te finalizar. Jiu-jitsu é a única luta que você vai levantar de uma forma segura. Tá? Então agora a gente vai fazer a primeira aula de chão por cima. Vamos dizer que eu caí por cima. Quais são as minhas opções? Vamos dizer que o Nelson veio me dar um soco aqui, ó. Eu entrei na baiana lá, derrubei, caí aqui, automaticamente eu vou montar, tá? Então se eu cair aqui e não quero voltar em pé, quero controlar ele no chão, eu vou usar, vira um pouquinho pra cá, vou usar meu cotovelo para empurrar uma perna dele, empurro a outra e cair na montada, que é uma posição que para quem treina conhece bem e para quem já viu lutas de MMA também conhece. Só que ela tem algumas diferenças da montada do jiu-jitsu esportivo, para quem treina só o jiu-jitsu esportivo, para a montada de defesa pessoal, né? Algumas semelhanças também, que eu vou mostrar aqui, mas algumas coisas mudam um pouco, tá? Primeira coisa que você tem que entender na montada, o peso nunca vai estar lá no peito dele, porque senão você deixa o quadril dele muito solto para se mexer tanto para um lado quanto pisar no chão e levantar o quadril, isso, e te jogar, te empurrar. Mas eu também não quero estar sentado com o meu peso na barriga dele, porque aqui qualquer movimentação que ele faz, ó, isso, de sentar ou de levantar a barriga, isso, eu fico muito, vou acabar me movimentando muito mais do que eu quero. Então, o meu peso vai transferir um pouquinho para o joelho, não sentar na barriga dele. Como eu faço isso? Eu vou jogar minha cabeça um pouquinho para frente e botar meus braços no chão, abertos aqui. Os braços no chão vão também impedir ele de me rodar, os braços abertos, se ele quiser girar, vai lá. Ó, aqui, ó, percebe? Vai lá. Que quando, pro lado que ele vai, além dos braços abertos, eu abro um pouquinho o meu joelho, vai pro outro lado, ó. Abro um pouquinho, vai pro outro lado, abro um pouquinho. Essa é a primeira situação que eu tenho que entender. Qual a distribuição do meu peso? Meu peso vai estar mais no meu joelho do que na barriga dele. Eu não vou estar sentado aqui, ó. Se eu sentar e jogar o peso para trás aqui, é muito fácil ele começar a sentar e me empurrar e me tirar dessa posição, tá? Então, eu vou jogar o meu tronco um pouco para frente, naturalmente o peso vem pro joelho e mão no chão, certo? Essa mão aberta aqui vai impedir ele de girar. Se eu agarrar ele, obviamente fica muito fácil ele me girar, que é uma situação comum, tá? Então, isso é a primeira coisa, entender distribuição de peso. Tá? Agora ele vai começar a mudar um pouco essas empurradas para me complicar mais. Então, vamos dizer que ele empurre meu peito. Ó, empurrou o peito, ó, a defesa tradicional é o quê? Aquela que a gente chama de esgrimado. Ó. Ele empurrou, eu vou jogar minha mão por dentro. Empurrei, por quê? Se ele empurrar e eu não fizer nada, ele vai acabar a mesma coisa. Isso, me tirando da montada. Então, eu vou ter que tirar esse braço daqui. Segunda opção, ele vai pro lado, mas em vez de só me abraçar, ele empurra minha axila. E agora você vê que eu não tenho apoio com essa mão. Então fica fácil ele me tirar. Se eu sentir isso aqui, o que eu vou fazer? Essa mão abre e a outra vai fazer uma âncora lá na cabeça dele, abrindo o meu joelho igualzinho àquela primeira que a gente fez. Volta do outro lado, ó. Segurei do outro lado, ó. Segurei, certo? Eu quero sempre dar
abrir um pouquinho meu joelho para ele não ficar preso embaixo dele e começa a rodar. E eu acabar caindo. Tá? Então, 3 opções de domínio aqui. Uma, você tenta só me rodar, abrir os braços e abrir o joelho um pouquinho pro lado que você vai lá. Ó. Segunda, você me empurrou, ó, entre meus braços por dentro fazendo o que a gente chama de esgrima. Bem tradicional lá do jiu-jitsu brasileiro. E a terceira vem na axila, me empurrou, ó. Faço a âncora na cabeça, do outro lado, faço a âncora na cabeça. Tá? Então a gente falou aqui de 3 tipos de controle e distribuição de peso. Agora, o que eu quero dessa posição? O que eu tenho aqui? Eu posso buscar uma finalização se for o caso, só dominar ele aqui, esperar ajuda, ou eventualmente ficar em pé e fugir se tiver mais gente chegando para me atacar, né? Se eu perceber que não vale a pena eu ficar aqui, porque aqui eu tenho foco só nele, eu não sei o que está acontecendo em volta. Então, se eu quiser levantar, não adianta você só pisar no chão e começar a levantar aqui. Ele pode se agarrar na sua perna aqui, isso, e te prender aqui, embolar e vocês acabarem caindo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções aqui que eu gosto de usar. Uma é o soco e outra é a mão na garganta. O soco, e aí vem minha experiência toda no MMA, porque eu passei por isso. A gente treina a vida inteira jiu-jitsu esportivo, e quando a gente vai socar, a distribuição de peso muda totalmente. A gente não está acostumado. Então é muito comum você ver bons caras de jiu-jitsu entram no MMA ou até numa defesa pessoal de rua, e quando eles vão bater na pessoa, a pessoa capota eles. Eu vou explicar por quê. Capota é inverter a posição. A pessoa chega aqui e fica muito empolgada lá que ela tem a opção também de dar um soco em vez de só finalizar. Então se ela quer levantar, ela não quer que a pessoa agarre a perna, então ela quer o quê? O ideal seria eu fazer sua mão, né? Se eu te der um soco aqui, vou fazer suas mãos, as duas, isso, aqui, e aí eu vou poder ficar em pé e sair, ficar numa posição mais segura. Qual que é o erro comum, mais comum aqui? Eu vou abrir muito para dar o soco, ó. E aí o que acontece? Olha o que acontece, o meu peso transfere todo pra minha direita. E a hora que eu faço isso, ao mesmo tempo ele me empurra, faz uma ponte, eu me empurra e me derruba. Isso acontece demais, eu sei, porque já aconteceu comigo, inclusive com pessoas muito boas de jiu-jitsu. Elas perdem posições que elas nunca perderiam num treino de jiu-jitsu esportivo, porque elas não estão acostumadas a uma posição nova. Socar ou usar os golpes não é só chegar na posição e achar que você pode bater, você tem que saber como usar. Então, se eu quiser usar um golpe aqui para ele me soltar, vamos dizer que ele está agarrando minha perna, alguma coisa, não está deixando eu levantar, eu vou usar um golpe curto, sempre lateral. Aqui, isso. Ele se protegeu, dedão do pé no chão, fiquei em pé e saí. Outro erro comum, levantar para bater reto aqui, ó. Funciona muito bem no MMA, porque todo mundo é atleta e tem noção de equilíbrio, mas principalmente porque o chão é macio, não é um asfalto. Então se você vai bater aqui, ele levanta e dá a ponte, você soca o chão, você vai quebrar a mão, o que é muito comum. E a ideia sempre desse curso não é machucar o agressor, é controlar. E quando eu usar alguma coisa de soco ou bater, é para abrir espaço, nesse caso para eu ficar em pé. Então eu tô aqui, eu não quero só levantar, eu vou bater, ó, eu não vou abrir meu ombro, ó, é curto aqui, ó. E aí dedão no chão e me preparo para ficar em pé. Segunda opção, não vou usar o soco, vou usar a mão na garganta dele, ó. Mão na garganta. Percebe que quando eu ponho a mão na garganta, eu fico vulnerável para aquele lado, eu não tenho mais apoio. Então se ele segurar meu braço, ele vai me jogar pra cá. O que eu vou fazer para evitar isso? Eu vou jogar grande parte do meu peso pro lado que eu tenho a mão no chão, ó. Mão na garganta, tá? Então eu vou jogar o peso pra cá, ao mesmo tempo que eu ponho a mão na garganta e começo a empurrar ele contra o chão. Qual é a reação dele? Segurar minha mão. Dedão no chão.
fique em pé e sair da posição. Mesmo princípio. Eu quero o quê? Que a mão dele saia, perca o foco de agarrar minha perna ou até me agarrar aqui e fique com o foco de se fechar, tanto porque tomou um soco, né, que tem todos aqueles detalhes que eu acabei de mostrar para você não perder a posição, quanto uma mão no pescoço, tá? Então lembre, a gente trabalhou distribuição de peso, a gente trabalhou tiradas de controles, né, como se controlar e evitar os empurrões dele, e terceiro, posicionamento para voltar em pé, tá? Lembre-se sempre, a ideia aqui não é ficar machucando e batendo na pessoa, porque isso é ruim também para você, porque facilita muito você perder a posição. Se você não sabe fazer isso muito bem, você vai acabar perdendo a posição, por melhor que você seja de jiu-jitsu, se você não está acostumado com um treino de jiu-jitsu para MMA ou jiu-jitsu de defesa pessoal real. Então, os socos são curtos, eles são só para abrir espaço e fazer ele se defender. Dedão no chão, levantei, tá? Não soco reto, se ele levantar a barriga, ó, soco no asfalto, quebra a mão. Outra opção, quando eu venho com a mão na garganta, meu peso transfere lá pro outro lado, porque se eu deixar o peso no meio, ele vai me jogar para lá. Então transferi para cá, dedão no chão, fiquei em pé e tô na posição segura. Posso escolher o que eu vou fazer, tá bom? Agora é a segunda aula de luta no chão por cima. Então o que a gente aprendeu na aula passada? A gente aprendeu quando eu ia pra montada lá, então vamos voltar lá no começo. Ele vinha me dar um soco, eu derrubava, né? Caía lá na guarda dele, isso aqui a gente chama de guarda, como a gente já trabalhou lá nas outras aulas. Essa queda, eu não vou voltar, quem quiser volta lá naquela aula. Empurrava aqui um joelho, empurrava o outro e terminava aqui montado. E aí eu expliquei sobre distribuição de peso, expliquei sobre como evitar os empurrões e agarrões dele, né, para ele não te virar, e expliquei a opção ou de controlar a luta ou de ficar em pé. E aí na parte de ficar em pé, expliquei também que você tem que saber aqui como ficar em pé, porque não adianta ele agarrar você quando você estiver ficando em pé, se estiver vindo outra pessoa te agredir, que ele vai conseguir te segurar, no mínimo te segurar ou até inverter a posição e cair por cima. Então, lembra que a gente falou sobre a distribuição de peso, né? O meu peso não tá, meu posicionamento não tá lá no peito dele, tá mais perto da barriga, mas eu não fico sentado na barriga dele. Eu vou transferir o peso pro meu joelho, dobrando o meu corpo para frente aqui, certo? Então, ó, essa mão aqui, ela vai me proteger tanto aqueles giros que a gente trabalhou lá para um lado, para o outro, né? Quanto também ela vai me proteger de eu não bater a cabeça no chão, tá? Porque se eu fizer qualquer coisa, além de ser mais fácil me virar, se ele levantar, eu vou bater minha cara no chão, né? Então essa mão ela te protege disso. E aí eu comecei a ensinar como fazer para ficar em pé, para ele não te agarrar. Agora vamos dizer que o agressor ele te abraça lá. Ele te abraça porque ele pode estar esperando outra pessoa para vir te agredir, né? Você não quer ficar aqui na agressão. Então, primeira coisa aqui, quando ele te abraçou, tá? Mais importante ainda, a mão empurrar você para trás, contra a perna dele. Porque se eu tiver com o braço relaxado aqui, ele levantar, é mais fácil ele fazer eu bater a cabeça no chão porque ele está me segurando. Então, o meu peso é ainda mais importante, meu joelho e meus braços estarem me empurrando lá contra a perna dele. Me empurra lá agora, me joga, ó. Tá bem travado, não tá? Uhum. Certo? Primeira coisa. Agora, se eu quiser só controlar a posição aqui e eu estiver me sentindo vulnerável, ele é muito forte, ó, eu posso usar meus ganchos. Tá, uma posição bem tradicional do jiu-jitsu aqui, a montada abaixo, né? Agora, ele não vai conseguir, mesmo que eu tirar as mãos aqui, ó, me joga de cabeça no chão. Ele não vai conseguir botar, né, me jogar de cabeça no chão, porque eu tô mais baixo e tenho um controle muito bom. Agora, se eu não quero ficar aqui, eu quero ficar em pé, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me livrar desse agarrão, tá? Eu tenho a possibilidade de bater também, como eu falei na aula passada, apesar dos riscos de você ser virado.
E eu vou começar a fazer o que? Vou empurrar o rosto dele, tá? Com o meu antebraço para soltar. Mas agora é importante a gente entender qual mão, qual braço eu vou usar, tá? Segura lá. Então eu tô me empurrando para trás. Se eu usar, geralmente, e é muito importante entender, ele vai me girar pro braço, pro lado que ele tá olhando, que tá com a cabeça virada. É o natural, né? A movimentação natural. Então se eu tentar vir com esse braço aqui, além de ser mais difícil de entrar, é mais fácil ele me girar. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o braço que tá aqui do lado contrário que ele tá com a cabeça virada. Vou empurrar, certo? Soltei. Mão no gogó lá, dedão no chão. A mão no gogó é só para ele defender. Quem quiser ver mais detalhes dessa posição, volta para a aula anterior, que a gente fala sobre isso, sobre usar soco também, que poderia ser opção aqui. Então, vamos dizer que eu tô aqui, ele me agarrou. Primeira coisa, ó, braços não podem relaxar, senão ele me joga lá e eu bato a cabeça no chão. O braço me empurrando para trás, ó, contra a perna dele. Se vocês fizerem isso, vocês vão entender, pedir para a pessoa agora jogar, joga. Ó. Como o quadril dele tá travado. Porque eu tô empurrando com a minha perna aqui, com o meu quadril, a perna dele, certo? Agora, se eu quiser só controlar, ó, montada baixa aqui. Aqui também diminui a probabilidade dele me movimentar. Qualquer movimentação fica mais difícil. Porque eu estou controlando, além do quadril, as pernas dele. Tá? Sempre os ganchos aqui altos, né? Como se eu estivesse caindo de paraquedas lá, barriga para frente. Não quero ficar aqui. Existe mais de um agressor. Vou voltar, segura lá. Vou voltar e vou estourar lá a pegada dele. Como eu vou fazer isso? Nunca a mão que está aqui pro lado que ele está olhando, porque aqui, além de ser mais difícil entrar, é o lado que provavelmente ele vai girar para me derrubar. Então eu vou entrar a mão, me gira agora, ó. Muito mais difícil para cá, gira para lá, eu tenho a mão de apoio. Estourei, a mão que estourou já vem no pescoço, dedão no chão. Fiquem em pé, tá bom? Pessoal, então essa foi a continuação daquela aula que a gente mostrou. Voltem para a primeira aula por cima, que é muito importante para ter as primeiras noções de montada, que são bem importantes. E aí a gente vai para essa aqui para dar mais algumas ferramentas para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!